Bom dia. Que alegria poder estar aqui. Que alegria poder estar aqui hoje, essa manhã. E como eu sei o que eu quero pregar, então fica mais fácil para mim perceber o que o Espírito Santo está fazendo. É muito lindo, muito tremendo o que Deus está fazendo conosco hoje, como nós temos uma linha que Deus está nos conduzindo. Marcos trouxe aqui um testemunho do que o filho dele, o Isaac, diz: pai, vamos cantar essa música. Mas ele já trouxe esse testemunho que ele foi lembrado pelo Senhor, de que Pedro, ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus replica isso e diz: Pedro, isso você não sabe da tua cabeça. Isso não é uma informação que você humanamente consegue receber, ter, falar e crer. Isso te foi revelado por meu Pai. O crer em Jesus é algo que Deus nos presenteia. O Espírito Santo precisa nos levar a crer em Jesus. Em seguida tivemos aqui o louvor, todas as músicas em cima do nome de Jesus. Mas aí, Priscila, muito obrigado, né? Porque nós tínhamos combinado durante a semana até músicas novas que eu pedi. Conhece aquela música? Não conheço, mas a gente dá um jeito. Então, muito obrigado, né? As músicas todas falando do nome de Jesus. E a escola dominical vem aqui trazer um testemunho do que eles foram fazer. E a Ju dizendo: nós precisamos embasar as crianças, que elas possam crer em Jesus. Elas precisam crer em Jesus. Wir haben hier Übersetzungsmöglichkeiten. Stimmt das so? Andreas und wunderbar. Die ganze Predigt lautet so: wir glauben an Jesus. I speak English very well, doch das geht noch nicht so schnell. Então, vamos adiante. The whole preaching I will try to give is: I believe in Jesus. That's my salvation. So God bless you. Good to have you here. Welcome here. So, a Ju trouxe um testemunho de que nós precisamos embasar as nossas crianças na fé em Jesus. Ela nos contou ainda como nós vivemos aqui num meio protegido. Nós estamos aqui num ambiente ainda entre nós, tantas coisas maravilhosas. Mas nós precisamos preparar os nossos filhos para que eles vão lá para fora. Ser sal e luz lá fora. Viver lá fora. E comunicar o Evangelho lá fora. Mas para isso, elas precisam crer em Jesus. Para isso, elas precisam ter uma experiência com Jesus. E aí nós tivemos essa música que eu pedi para a Priscila. Eu creio em Jesus. Creio que Ele é o Filho de Deus. Isto só é possível se sobrenaturalmente o Espírito de Deus tocar o teu coração. Não faz sentido, não faz nexo, não há uma mente humana que possa entender isso e dizer: ah, sim, é verdade. Somente o Espírito de Deus pode tocar o teu coração para trazer esse entendimento no teu coração. Jesus morreu por mim. Jesus morreu por mim. Eu creio em Jesus. E o Espírito Santo é que te toca. É o Espírito Santo que te leva a crer em Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Eu gostaria de trazer alguns versículos. E vamos começar com João 17, versículo de 1 a 3.
João capítulo 17, de 1 a 3. Jesus está terminando o ministério dele com os discípulos. É o último momento que ele tem com seus discípulos. 3 anos trabalhando bastante e ensinando e vivendo e convivendo e enfim, compartilhando a vida. E aí Jesus diz, olha, para nós terminarmos esse período, nós vamos fazer um bom jantar. Vamos ter um bom tempo juntos. E aí Jesus ainda ensina tanta coisa sobre o Espírito Santo, sobre o que eles precisam ter como essência ainda, a última palavra que ele dá para eles. E Jesus ora. E Jesus ora. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta é a vida eterna. Jesus ora, ele termina o ensino, começa a fazer a oração sacerdotal e diz, Deus, obrigado por tudo, mas agora chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. E Jesus já diz, esta é a vida eterna. Que conheçam a ti, ó Deus, e creiam naquele que o Senhor enviou. Jesus está falando de si mesmo. Que creiam naquele que Jesus enviou. O crer em Jesus é que é a salvação. Nós podemos ter um monte de coisas religiosas, ter vários programas muito bons. Nós podemos ter vários programas sociais. Nós podemos, inclusive, fazer trabalhos sociais. Mas o crer em Jesus Cristo, crer nele, é ali que está a salvação. É ali que está a nossa vida eterna. E Jesus diz, essa é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vamos lá para aquela conversa que Jesus tem com Nicodemos. João capítulo 3. Vamos pegar alguns versículos ali, passo a passo. Olha que conversa maravilhosa que nós temos ali. Nicodemos, um fariseu, alguém estudado na palavra, alguém que caminhou na palavra, um líder. Então não é alguém que nunca tinha ouvido falar nada de Deus. Alguém já estudado. Esse vem ter de noite com Jesus. Com vergonha dos outros, não queria ser visto, ele estando com Jesus. E ele diz, dos versículos antes dos quais nós vamos ler, Mestre, bem sabemos de que o Senhor é vindo da parte de Deus, porque ninguém faz esses sinais, a não ser que Deus esteja com ele. Ele traz uma confissão já. Eu sei que o Senhor é de Deus, não é possível. E aí vamos ver os versículos 14 e 15. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Eu gosto de todas essas figuras que o Antigo Testamento traz apontando para Jesus. Eu gosto muito, e Jesus mesmo, ele ressalta isso. Ele diz, olha, assim como a serpente de bronze, lá no deserto, foi erguida, assim também o Filho do Homem precisa ser erguido, assim ele precisa ser, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, e aí Jesus coloca o desfecho, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna.
Aquela história com Moisés, onde a serpente de bronze foi erguida, e as cobras no deserto mordiam, picavam os hebreus. Aquela história já mostra como o crer é a chave central da salvação. Porque eles eram picados, cobras muito venenosas, e eles tinham que sair do arraial deles. Agora imagine uma multidão de pessoas, e ir até o centro, quem sabe ir até a cooperativa, quem sabe eles tinham que ir até o centro, lá onde essa cobra de bronze havia sido levantada. E eles precisavam olhar para aquela serpente de bronze. E no momento que eles olhassem para aquela serpente, eles eram sarados daquela ferida na perna, daquele veneno. Ora, eu sei que se eu sou picado por uma cobra, eu tenho que apelar para o Instituto Butantan, soro antiofídico, enfim, pegar algum antídoto desses venenos de cobra. Eu preciso tomar alguma providência, vou lá para o postinho de saúde. Moisés havia dito, se vocês olharem para essa serpente, vocês vão ser sarados e vocês vão ser salvos. Para isso, precisa crer. Para isso, precisa ter fé. Para isso, precisa acreditar. Jesus vai adiante, o versículo de João 3,16, que é um versículo que nós gostamos muito, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos lá para o final do ministério de Jesus. Vamos lá para a crucificação. Vocês lembram quando Jesus foi crucificado e havia 2 bandidos, um de cada lado? E o primeiro disse, se o Senhor é Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, saia dessa cruz e tire a gente daqui. O segundo, ele disse, o que você está falando agora? Nós dois estamos aqui por causa do que nós fizemos, por causa dos nossos atos. Nós estamos aqui porque merecemos. Este não fez nada. E aí ele se dirige para Jesus e diz, lembra-te, Senhor, lembra-te de mim, quando estiveres no teu reino. E Jesus vira para ele e diz, ainda hoje, você vai estar comigo no paraíso. Esse bandido da cruz, ele nunca foi batizado. Esse bandido da cruz, ele nunca leu a Bíblia. Ele nunca participou de uma escola dominical. Ele nunca deu o dízimo, nem sequer oferta. Mas ele creu. Ele creu em Jesus. O diabo já estava com aquela pazinha assim, com ele na pazinha, já ia jogar para o inferno. E ele pulou ligeiro da pazinha ainda. Na última hora, ele ainda creu. E ele foi salvo. A nossa salvação está em crer em Jesus. E o meu ponto da pregação toda é crer em Jesus. Para que todos saibam. Porque todos precisam ouvir. Que a salvação, a vida eterna, está em crer em Jesus. Olha o versículo 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do unigênito Filho de Deus.
E Jesus fala para Nicodemos, alguém que já leu a Bíblia tantas vezes, alguém que ensinava da Bíblia: Nicodemos, você precisa crer no Filho de Deus. Você precisa crer no unigênito Filho de Deus, que Deus entregou para que o mundo fosse salvo através dele. Nenhum de nós aqui está na cruz pendurado. E nenhum de nós aqui está para morrer em poucos minutos. Nós os que cremos em Jesus, nós temos ainda muito para crescer, muito para desenvolver. E nós temos ainda muita maturidade e experiência com Deus para crescer, para nos aprofundar no estudo da palavra e nas atitudes com Deus e obedecer a Deus, ouvir a voz de Deus e seguir. Isso tudo nós temos para desenvolver. Não é o nosso caso ser o bandido da cruz. Então vamos crescer, mas a nossa salvação não está naquilo que nós fazemos, mas está no crer em Jesus. E esse crer em Jesus, somente se o Espírito Santo tocar o teu coração e você crer em Jesus. Isso já é sobrenatural. Você crê em Jesus? Amém? Você crê em Jesus? Isso já é sobrenatural. Isso não é de você, isso não foi dado, não foi você que produziu. Mas foi Deus que te trouxe essa revelação que você disse: mas Jesus, eu quero entregar minha vida para ti. Jesus, entra na minha vida. Filipenses 2, de 9 a 11. Filipenses, capítulo 2, os versículos 9 a 11, diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um versículo antes, eu queria trazer aqui, Atos 4, versículo 12. Atos 4, versículo 12. Desculpe aí, hein? Eu que estou fazendo a confusão aí. Vocês estão na boa aí. Atos 4, 12. Pois não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Não existe outro nome pelo qual nós devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Jesus é o caminho. Não há outro caminho. Jesus é o caminho. Ele é a verdade. Não há outra verdade. É Jesus. É Jesus. Ninguém vem ao Pai senão através de Jesus. E a gente só vai a Jesus sendo dado pelo Pai. Você crê em Jesus? Você crê em Jesus Cristo? Essa é a tua salvação. Essa é a tua salvação. E é isto que nós precisamos proclamar quando evangelizamos. Quando nós falamos para as pessoas que precisam ser salvas, nós falamos, contamos algo, mas o nosso intuito é dizer: você precisa crer em Jesus. O nosso intuito é dizer: Jesus é o centro. Jesus é o Filho de Deus entregue por você. Esse é o centro da nossa evangelização. Para que o Espírito Santo abra os olhos do coração dessa pessoa, para que ela veja com o coração e possa crer em Jesus. Eu tenho certeza da minha salvação. Isso foi um marco na minha vida. Dia 23 de outubro de 89, eu entreguei minha vida para Jesus. A partir daquela tarde, eu tenho certeza da minha salvação.
Mas eu fico tão feliz quanto a isso. Você tem certeza da tua salvação? Você tem certeza da tua salvação? Podemos morrer a qualquer momento? Pode caminhão passar por cima? Pode acontecer qualquer tipo de coisa? Eu tenho certeza da minha salvação. E essa certeza não está baseada em mim. Não está baseada naquilo que eu faço e naquilo que eu consigo manter, crendo, agora vou manter a minha fé. Não. A minha certeza da salvação está baseada naquilo que Jesus fez na cruz por mim. É ali que eu tenho a minha certeza. Eu sei que Jesus morreu por mim. Eu sei que aquele sangue que correu ali na cruz, aquilo aconteceu por minha vida. E não é pelo que eu faço ou pelo que eu deixo de fazer que eu vou ser salvo. A minha salvação está lá naquele sangue. É por isso a minha certeza da salvação. Eu nunca tinha certeza antes, porque achava que, precisamos ser um bom cristão, precisamos manter a vida na linha. Tudo isso é verdade. Precisamos ser um bom cristão, precisamos andar na linha, está tudo certo. Mas a minha salvação não está pelo fato de eu decidir andar na linha. A minha salvação está no fato de que Jesus morreu por mim. Morreu, entregou a sua vida por mim. Aquele sangue, quando verteu, ali ele estava pensando, o Werner vai viver lá nos anos 2000. E é por ele que eu estou fazendo isso. A frase foi tão boa, nós somos a geração que nasceu no tempo certo. É verdade. Nós estamos vivendo na época certa, maravilhosa, maravilhosa. Mas ali na cruz, Jesus pensou em você. E entregou a vida dele por você ali. E se você crer nisto, é ali que está a tua salvação. É ali que está a certeza da tua salvação. Não é maravilhoso isso? Não é maravilhoso isso? Se você não tem certeza de salvação, se você ainda tem dúvidas quanto à tua salvação, então diga Jesus, ou diga Deus, eu quero ter certeza da minha salvação. Deus, toca o meu coração. Deus, faz isso no meu coração. Eu preciso dessa revelação de que Jesus é teu filho e de que Jesus fez isso por mim. Eu não quero somente saber isso na minha cabeça, mas eu quero saber isso como revelação no meu coração. Romanos 10, 9 e 10 ainda diz: se você confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Paulo, escrevendo aos Romanos aqui, ele coloca 2 itens aqui. Ele diz, você precisa, com a tua boca, confessar o quê? Que Jesus é o Senhor. Que Ele é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o soberano. Deus entregou todas as coisas debaixo dos pés dele para que Ele reine. Cantamos, tu és enfeitado com muitas coroas. Ele é o Rei, Ele é o Senhor. Se você com a tua boca confessar, Jesus, eu confesso a ti como meu Senhor, como Senhor. E no meu coração, crer que Deus te ressuscitou dentre os mortos, esse será salvo. Ele diz, com o coração você crê
para a justiça. Com a boca você fala, verbaliza, você confessa, você profetiza, você diz para a salvação. Jesus, tu és o meu Senhor. No meu coração eu creio que o Senhor está vivo. Eu quero encerrar com uma pequena experiência que eu tive. Na verdade, alguém me contou a experiência e para mim aquilo foi muito forte. Dr. Darby Valente. Os menonitas lá de Boqueirão, que mais conhecem ele, conheciam ele. Dr. Darby Valente, ele é o irmão da Marli Speaker. Edmundo Speaker, Marli Speaker. Dr. Darby é o irmão dela. E o Celso, o filho deles, estudou comigo até a 8ª série. E um dia, nós estávamos reunidos, umas 5, 6 pessoas, e ele estava conosco, e ele nos contou uma história de arrebatamento que ele teve. Ele morreu. Ele morreu. Ele era médico, estava em São Paulo, sentiu uma grave dor no peito, foi visitar lá os amigos dele, lá, os cardiologistas, e eles já começaram a examinar, e, bom, vamos ter que fazer um cateterismo aqui. E já começaram a colocar as coisas e tal. E ele nos contava que aquele dia inteiro ele só tinha o Salmo 23 na mente. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me a águas tranquilas. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aquilo estava no coração dele, na mente dele o dia inteiro. E os médicos, ok, agora olha, você está com uma obstrução em alguma dessas veias que alimentam o coração, nós vamos ter que fazer um cateterismo, que é colocar lá um balãozinho lá para dentro, chegar lá onde está incrustado a veia por dentro, entupida, entrar, e aí eles sopram, aquele balãozinho infla, ele abre, racha aquelas crostas ali, abre e o sangue pode fluir novamente. Algo básico, deve ser bem simples de fazer, não é? Só mexer no coração. E aí, ele foi para lá e o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E começaram a fazer os procedimentos e ele falou, daqui a pouco eu senti uma dor tão grande, mas uma dor que me amassou. E ele contava assim, eu me sentia que nem uma folha de papel, assim. E o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ele começou a olhar, e ele começou a olhar os médicos trabalhando no corpo dele, ele começou a ver o corpo dele, e ele mesmo começou a ir embora. Ele não estava entendendo isso, ele não sabia o que estava acontecendo, mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ele começou a subir, e aí ele disse que ele chegou num local bem escuro. Essa é a experiência pessoal dele. Já ouvimos vários relatos de pessoas que foram arrebatadas, e cada uma delas tem alguma particularidade da sua própria experiência. Mas ele nos contou o que o Senhor fez ele experimentar. E ele então chegou num local bem escuro, e ele olhava aquilo ali e dizia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ele começou a escorregar lá para dentro, e ele não queria, e ele foi entrando lá para aquela escuridão, e aquilo, ele falou, eram trevas densas, que era quase a ponto de sentir a escuridão. E ele, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí veio a outra parte do Salmo, mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E nesse momento aquela treva se dissipou, e houve uma grande luz, e ele percebeu que ele estava no céu. E ele percebeu que ele estava no céu. E ele viu Jesus vindo do encontro dele. Ele nos contou que a conversa que ele teve com Jesus, ele falava, e Jesus era como que só ele pensava. Jesus não falava, não abria a boca assim. Ele como que ele só pensava. Ele falou, mas eu sabia exatamente o que ele dizia. Eu sabia tudo o que ele me dizia. E aí ele descreveu
o que ele viu no céu ali. As pedras preciosas, ele disse, primeiro, pedras que não existem no planeta Terra. Essas pedras não existem. E com cores que eu nunca vi. Não existem essas cores aqui. Aquele rio de água cristalina, as ruas de ouro, e tudo que ele foi vendo, ele descrevia para a gente com tanta alegria, e nós ali absorvendo cada frase da história. E ele então falando com Jesus, feliz que ele estava lá. Claro, ele percebeu que ele morreu, mas agora ele estava no céu, vida eterna, né? E Jesus ali conversando com ele, e aí Jesus disse, agora eu quero que você volte. E ele falou, não, Senhor. Imagine voltar uma vez, já estou aqui, mas não quero nunca mais voltar, né? E ele disse, não, Senhor. Ele falou, Jesus me disse só mais uma vez, eu quero que você volte. Ele disse, irmãos, a autoridade de Jesus, o senhorio de Jesus, é inconteste. Não há como falar alguma coisa contrária quando Jesus diz, é assim. Não há como dizer algo contra. Aquela autoridade veio de tal forma, eu só falei, sim, Senhor. E Jesus disse para ele, eu quero que você volte. Eu quero que você fale aos cristãos de que eu estou vivo. Eles estão esquecendo de que eu estou vivo. Fale para os cristãos de que eu estou vivo. Jesus morreu, é verdade, mas Jesus ressuscitou. E Ele está vivo e vivo até hoje. Ele continua vivo de verdade. Seria possível pegar, bater nele assim. Não só um espírito assim que a gente pegaria e atravessaria o braço. Jesus está vivo fisicamente, corporeamente. Aquele corpo que morreu, aquele corpo ressuscitou. Você consegue acreditar nisso? Você se alegra no teu coração sobre isso? Isso foi Deus Pai que te deu. Isso foi uma revelação que Deus te deu. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, Jesus, pelo que o Senhor fez por nós. Muito obrigado, Jesus. Obrigado que o Teu Espírito Santo nos revelou essas coisas. Obrigado que Deus, o Senhor permitiu que nós possamos ter esse toque do Senhor, sobrenatural. E que nós podemos crer naquilo que Jesus fez por nós. Jesus, nossa salvação está baseada nos Teus méritos, naquilo que o Senhor fez na cruz. Muito obrigado por isso. Jesus, eu quero te dizer que eu creio em Ti. Eu creio em Ti, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tão grande salvação. Oramos em Teu nome. Amém.